tratamento secundário, nós temos também os filtros anaeróbios, que são filtros com fluxo ascendente em leito fixo submerso. Então, o leito ele está submerso e ele é fixo. Promove a decomposição da matéria orgânica por meio de bactérias anaeróbias. A vazão afluente é feita, né, pós-tanque séptico, então deve ter um tratamento primário prévio a esse filtro. É utilizado pós-tratamento de reatores UASB com redução adicional da matéria orgânica. Então, pode ser utilizado pós-tratamento, permitindo atingir um nível secundário de tratamento mesmo em sistemas de médio porte. Ele promove, o filtro anaeróbio promove o contato dos compostos orgânicos solúveis com a biomassa que está mantida no reator para acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica com a presença de um meio suporte. Então, nesse processo é utilizado um meio suporte, que podem ser brita, plásticos ou outros materiais. A diferença para os reatores UASB é justamente isso, é um meio suporte que está contido em um tanque que vai ser, né, de forma cilíndrica ou retangular, e nesse meio suporte os micro-organismos vão crescer aderidos. Nesse sistema também são criados flocos e grânulos no espaço entre a laje de fundo e a laje do fundo falso. O esgoto ele chega por aqui, vai ser despejado nessa laje e vai ser distribuído através desses orifícios que vão fazer a distribuição dessa vazão e que vai sofrer os processos biológicos no meio suporte. O filtro anaeróbio ele pode ser dimensionado de acordo com o que está preconizado na NBR, a altura de 1,2 metros no leito filtrante e com a altura do fundo falso e profundidade útil de 1,8 metros. E o seu dimensionamento, né, a área da seção do filtro, ela é dimensionada em função do volume útil, do leito filtrante, do número de contribuintes, do número de habitantes, da contribuição de despejos e do tempo de detenção hidráulica. Então, a NBR ela vai dizer algumas especificações para esse filtro. O tanque ele deve ser de forma cilíndrica, enfim. Depois vocês deem uma lida. O filtro anaeróbio, instalações de porte mediano, vem sendo aplicada uma unidade de tratamento que acopla um tanque séptico com 2 câmaras em série, separadas por uma parede provida de abertura para passagem do esgoto, e aí ele vai passar, né, no terço superior. A primeira câmara ela é o principal reator biológico e o seu volume ele deve corresponder a 2/3 do volume total. Então, a gente tem 2 câmaras separadas por uma parede. O esgoto ele vai passar por cima nessa parede, né, por essa abertura, que está localizada no terço superior da parede. A primeira câmara ela é maior, tem um volume maior do que a segunda, tá? Então, basicamente, a imagem, o esquema do fluxo do filtro anaeróbio. Nós temos a entrada da vazão afluente, aqui a gente tem a câmara maior, o filtro, e aí nós temos uma maior redução da matéria orgânica no efluente final, com a utilização desses filtros. O esgoto ele vai poder ser dividido, né, conduzido para os filtros anaeróbios descendentes, que estão ladeando a unidade, e aí vão ser distribuídos por meio dos tubos perfurados sobre o leito filtrante e vai ser coletado no fundo também por tubos perfurados. E aí a gente tem a destinação final. Então, aqui a gente vê o fluxo de água, aqui ele passando pelo terço superior da segunda câmara e o meio, né?
Nós temos como tratamento secundário também as lagoas anaeróbias, que elas são favorecidas por temperaturas médias a elevadas. É um método mais simples que se conhece, são construídas por meio da escavação em terreno natural mesmo, cercando de taludes de terra, né, ou revestindo com placas de concreto. Elas apresentam uma boa redução de matéria orgânica, porém essa redução é insatisfatória para o lançamento final. Ela responde pela fase inicial do tratamento do esgoto, então oxida os compostos orgânicos, que são complexos, antes do tratamento com as lagoas facultativas fotossintéticas, que é a principal aplicação das lagoas anaeróbias previamente às lagoas facultativas. Então, os mecanismos que acontecem nas lagoas anaeróbias são bastante similares aos que ocorrem com os tanques sépticos e os tanques Imhoff, com uma taxa de um tempo de detenção hidráulico bem maior. Elas exigem uma carga orgânica superficial elevada, né, a concentração de matéria orgânica elevada para provocar a ausência de oxigênio dissolvido na massa líquida, evitando a ação fotossintética das algas. Então, podem ser construídas com elevadas profundidades e, no fundo, é onde fica a maior parte da biomassa ativa e, consequentemente, lá é onde vai haver a maior produção de biogás, que ajuda na mistura do líquido. A remoção do lodo ela deve ser feita de 2 a 5 anos. O lodo ele necessita de um processamento para sua destinação final, ele pode ter a presença de micro-organismos patogênicos. Podem apresentar maus odores, proliferação de insetos, e uma solução para se evitar isso é manter o pH na faixa adequada. Então, aqui, o tempo de detenção hidráulico, a gente tem o esquema da lagoa anaeróbia, o tempo de detenção entre 2 a 5 dias, uma carga orgânica volumétrica, né? Enfim, a profundidade e a taxa de acumulação do lodo. Então, a gente pode ver a vazão afluente, nós temos ainda a escuma, né? A formação do lodo na base das lagoas. As tabelas que vão apresentar a eficiência da remoção da matéria orgânica em função da taxa de aplicação volumétrica e em função do tempo de detenção hidráulica e da temperatura, né? A gente vê que quanto maior a temperatura, maior a eficiência. Tudo que a gente viu até aqui, os tanques Imhoff, as lagoas anaeróbias, eles necessitam um pós-tratamento. Então, as lagoas facultativas, elas podem constituir por si só um sistema de nível secundário. É um método simples, extremamente simples, depende unicamente de fenômenos naturais. O esgoto ele demora vários dias para fazer o percurso de entrada e saída num compartimento escavado no solo. Os sólidos inorgânicos que passaram pelo tratamento preliminar e pela matéria orgânica em suspensão vão sedimentar, constituindo o lodo de fundo. O lodo ele vai sofrer uma decomposição anaeróbia na sua fração orgânica e vai ser convertido em gás carbônico, metano, minerais sólidos e solúveis e outros, permanecendo apenas a fração inerte na camada de fundo. A matéria orgânica dissolvida e aquela matéria finamente particulada, elas permanecem dispersas na massa líquida e a sua decomposição vai ocorrer pela ação das bactérias facultativas. Os minerais solúveis eles são sintetizados, transformando-se em algas. As bactérias facultativas são aquelas que sobrevivem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Por isso, o nome lagoa facultativa, por haver esse processo de decomposição por meio de bactérias facultativas. Então, a incidência e a penetração da luz solar na fase líquida da lagoa possibilitam um processo de mutualismo. Então, as bactérias vão consumir oxigênio e produzir gás carbônico, enquanto as algas, em função da sua ação fotossintética, vão consumir esse gás carbônico e produzir oxigênio. A fotossíntese ela ocorre
de forma mais expressiva na superfície e vai diminuindo à medida que se aprofunda, né, em função da incidência solar. A estabilização da matéria orgânica ocorre em taxas lentas, então depende de um tempo de detenção longo e depende da temperatura que afeta a atividade biológica, tanto de algas quanto das bactérias. A área total das lagoas facultativas ela é bem maior dentre todos os processos de tratamento de esgotos. O efluente líquido da lagoa facultativa projetada e construída com boa técnica, ele apresenta baixa concentração de matéria orgânica total e no efluente dessas lagoas consegue-se uma elevada redução de vírus e bactérias patogênicas e é isento de ovos de vermes. Então, as vantagens a gente viu, funcionam com baixas taxas de aplicação, então não causam maus odores e buscando reduzir essa área, que é uma desvantagem, né, elevadas áreas para sua implantação, pode-se utilizar combinada com a lagoa anaeróbia. Então, nós temos previamente a lagoa anaeróbia e em seguida a lagoa facultativa. É usual utilizar esse processo. Então, aqui o esqueminha da lagoa facultativa, né? Nós temos aí a contribuição da fotossíntese das algas, que consomem o gás carbônico e liberam o oxigênio que vai ser trabalhado pelas bactérias, enfim, promovendo aí a limpeza desse efluente. E aí nós temos o tratamento com a lagoa facultativa primária ou com ela secundária, né? Logo após a lagoa anaeróbia. Aqui um tratamento secundário de lagoa facultativa, nós temos lagoas anaeróbias e lagoas facultativas associadas. O dimensionamento, ele vai ser baseado na taxa de aplicação superficial e no tempo de detenção hidráulica, vão ser as variáveis. Existem diversas fórmulas empíricas que foram propostas, a gente vai utilizar essa fórmula proposta por Mara. Então, a taxa de aplicação superficial, ela é dada em função da temperatura média do ar no mês mais frio do ano. A lagoa aerada mecanicamente é outro tipo de tratamento secundário, que pode ser aplicado como tratamento secundário. Elas podem receber diretamente o esgoto bruto, que passa pelo tratamento preliminar somente, e ela pode ser classificada em lagoa aerada facultativa, que aí vai fazer a utilização de bactérias facultativas, e a lagoa aeróbia com mistura completa. A principal fonte de suprimento de oxigênio, ela vai ser proveniente dos aeradores mecânicos de superfície que são instalados nas colunas de concreto, podem ser flutuantes ou podem ser difusores. Com relação às lagoas de estabilização fotossintética, eles apresentam uma menor área de implantação. E uma desvantagem é que há necessidade de energia elétrica. Os equipamentos que são instalados, eles provocam um turbilhonamento na superfície líquida que introduz oxigênio da atmosfera na água e vai funcionar como um tanque de aeração, acelerando a decomposição da matéria orgânica. Então, aqui é a lagoa aerada facultativa, sendo utilizada, né, pós-tratamento preliminar, e na segunda imagem nós temos a lagoa aerada de mistura completa e em seguida, após passar pelo aerador, ela vai para uma lagoa de decantação, onde esse lodo faz a decantação no fundo e pode ser lançada no corpo receptor. Também temos os wetlands construídos ou sistemas alagados construídos, que são filtros plantados com macrófitas, que são plantas úmidas, construídas por zonas de raízes. É um processo que é classificado como de deposição controlada do esgoto no solo. Nessa unidade de tratamento, o afluente aplicado ele vai ser, no mínimo, o efluente de tratamento
primário. Então, para passar pela wetland, deve vir de um tratamento primário, não só o tratamento preliminar. Esse tipo de tratamento ele tem sido objeto de muitas pesquisas e aplicações práticas no mundo inteiro. Então, está sendo muito falado sobre esse tipo de processo. O seu funcionamento é o seguinte: são canais, compartimentos rasos, que são escavados nos solos, impermeabilizados e preenchidos com substrato de cascalho e areia, e nesse substrato são plantadas as macrófitas. O fluxo vai ser superficial ou subsuperficial, e ele vai passar por esses canais. Então, os sistemas alagados de escoamento subsuperficial, eles são divididos quanto ao sentido do escoamento hidráulico em horizontais e verticais. Então, os sistemas alagados construídos de escoamento horizontal, nele constrói-se uma tubulação e uma trincheira de distribuição contínua do afluente e outra trincheira de dreno e tubo de saída, com dispositivo de controle de nível de água na unidade. O tratamento ele ocorre no contato do esgoto durante o percurso da entrada até a saída com o biofilme de micro-organismo que se forma na superfície dos substratos, nos vazios, nas raízes e nos rizomas. No processo vão atuar mecanismos biológicos, químicos e físicos no sistema solo, planta, água. E esse sistema eles são responsáveis por uma eficiência em torno de 80% a 95% na remoção da matéria orgânica, além de reduzir também nutrientes e patógenos. Então, aqui um exemplo de funcionamento, nós temos as trincheiras, o esgoto ele chega, vai passar e ser tratado através do substrato e em seguida vai ser coletado. Então, esse biofilme ele vai reter essa matéria orgânica e vai passar apenas o líquido, né, tratado. Então, aqui nós temos as wetlands de escoamento horizontal. A água chega, ela deve passar, né, por um tratamento primário, então seja ele fossa séptica, tanque séptico ou a lagoa facultativa, e vai passar aí por esse wetland. As de escoamento vertical, o efluente ele é disposto intermitentemente sobre a superfície desse módulo e vai inundá-lo, percolando verticalmente ao longo de todo o perfil vertical do módulo de tratamento e vai ser coletado no fundo por meio de um sistema de drenagem e de coleta. E os mecanismos envolvidos, eles são similares aos de funcionamento de escoamento horizontal. O escoamento superficial, outro tipo de tratamento secundário, faz a disposição controlada também do esgoto no solo, é um dos processos de disposição, né, controlada. Existem alguns relatos de uso desse processo com aplicação de esgoto bruto após simples tratamento preliminar. Porém, no geral, utilizam-se depois de tratamento primário. Os esgotos eles são distribuídos ao longo da faixa superior de tabuleiros, que são preparados no terreno natural, ou podem ser substituídos por solos de melhor característica. Devem apresentar uma declividade entre 2% a 8% para evitar o empossamento. E o solo deve ser pouco permeável. O terreno deve ser coberto com vegetação de espécies gramíneas, sem arbustos e árvores. E aí o escoamento vai ocorrer por meio da grama na camada superior do solo e na superfície. O efluente ele vai ser coletado numa vala ou em canal na parte inferior do tabuleiro e ele deve ter uma extensão longitudinal entre 30 a 60 metros. A sua instalação deve ser feita em locais abertos, com boa ventilação e insolação, para evitar mau cheiro e uma boa parte dessa água ela é perdida por evapotranspiração. Então, por isso já faz a abertura, a implantação em local aberto.
A aplicação ela deve ser intermitente para permitir a secagem e a aeração do solo. Então, são necessários vários tabuleiros e fazer um rodízio entre eles. Então, aqui o exemplo de escoamento superficial em tratamento secundário pós-decantador. É o escoamento, né, sobre as espécies gramíneas e sendo coletado na canaleta inferior. Aqui é uma imagem. Também, como tratamento secundário, o filtro biológico percolador, ele é tradicionalmente chamado de filtro, no entanto, ele não utiliza o mecanismo de filtração, porque o material suporte, ele forma espaços vazios que são ineficazes para a retenção dos sólidos suspensos por meio do mecanismo de peneiramento. Então, é um tanque preenchido com material de alta porosidade, de elevada granulometria. A alimentação do esgoto é feita na parte superior, na forma de jatos ou gotas que vão percolar pelo meio de suporte até os drenos de fundo. A passagem do esgoto permite o crescimento da biomassa na superfície do material e, posteriormente, o contato da matéria orgânica do esgoto com esse biofilme formado vai promover a retenção da matéria orgânica e consequente tratamento. A ventilação ela é comumente natural e a distribuição do esgoto na superfície é normalmente feita através de um sistema rotativo movido por meio de carga hidráulica em unidades circulares. O crescimento da biomassa ele vai gradativamente diminuindo os espaços vazios presentes entre o meio poroso e com isso vai aumentar a velocidade de escoamento do esgoto até provocar o arraste de parte do material aderido. Então, o sistema ele precisa ter uma limpeza aí também, né, para diminuir as perdas de carga. O sistema de filtro biológico percolador ele tem eficiência apenas um pouco inferior ao de lodos ativados convencional, que é uma operação extremamente eficiente com relação às outras. Então, é o segundo melhor sistema com relação à eficiência que a gente vai falar aqui hoje. Com uma operação mais simples e um menor custo de energia quando comparado ao sistema de lodos ativados. O lodo que foi desalojado, ele sai junto com o efluente e então ele vai precisar ser removido num decantador secundário após a passagem pelo filtro biológico percolador. Aqui uma imagem também, tem o fundo falso, a laje de fundo, uma laje perfurada e o meio de suporte. Então, o afluente ele chega, é distribuído, aqui tá vendo? Fazendo a distribuição, esse vermelhinho é a água, infiltrando aí nesses furos da laje e ela é coletada embaixo. Então, aqui a utilização do filtro biológico, ele passa depois por um decantador secundário que vai causar a recirculação do lodo aeróbio e depois a destinação para o corpo receptor. Nós temos, além desses sistemas, os biofiltros aerados submersos e os filtros biológicos submersos. São diferentes os dois, embora o princípio de funcionamento é o mesmo, mas um é diferente do outro, a gente vai ver as particularidades. É uma tecnologia recente, são os mais compactos processos de tratamento que existem, são utilizados como solução em pequenos e médios municípios brasileiros e são utilizados em associação com os reatores anaeróbios em estações de tratamento compactas. Como eu falei, são compactos, os mais compactos, constituídos por tanque preenchido com material suporte poroso, por meio do qual o esgoto vai escoar. No filtro aerado, o ar é fornecido por meio de difusores, que são alimentados por sopradores e sempre são injetados no fundo,
fazendo o percurso de baixo para cima no meio de suporte, que permanece imerso no esgoto a ser tratado e o afluente vai poder ter um fluxo ascendente ou descendente. São caracterizados como reatores compostos por fase sólida, que é constituída pelo meio suporte, pelas colônias de micro-organismos que vão se desenvolver, a fase líquida, que é composta pelo líquido em permanente escoamento, pelo meio poroso, e a fase gasosa, formada pela aeração artificial e pelos gases eventualmente formados da atividade biológica nesse reator. Os biofiltros aerados submersos, BFs, são o meio de suporte, ele pode ter uma granulometria mais fina, visando eliminar as partículas em suspensão, e aí o processo vai ser por filtração. Há uma redução dos compostos solúveis através da ação dos micro-organismos aeróbios do biofilme, e eles necessitam de lavagens frequentes para retirar o excesso da biomassa e dos sólidos suspensos, o lodo, que vão aumentar a perda de carga hidráulica no leito e, por consequência, também precisam de um tanque de lodo de lavagem. Tem um consumo de energia para as bombas e para o ar. Ele é viável como pós-tratamento dos reatores UASB. O excesso de lodo do biofiltro ele pode retornar para o reator, onde vai sofrer digestão juntamente com o lodo primário, e o processo produz um efluente de excelente qualidade. Então, como eu falei, a eficiência é elevada. O filtro biológico aerado submerso, que é o FBAS, tem um meio suporte com uma granulometria um pouco mais grossa quando comparado com o BFs, semelhante ao filtro biológico percolador que a gente acabou de falar. A ação da filtração ela deixa de ocorrer e necessita de uma decantação secundária para a retenção da biomassa que está em suspensão e que vai sair junto com o efluente. Então, ele precisa de um pós-tratamento, tá? Não é igual ao BFs. É um mecanismo microbiológico de remoção da matéria orgânica e podem operar com fluxo de esgoto ascendente ou descendente, e a sua alimentação é semelhante aos filtros anaeróbios e aos filtros convencionais, mas com a injeção do ar no fundo em ambas. Então, aqui nós temos um biofiltro pós-reator UASB, o retorno do lodo de lavagem, que vai ser depois destinado adequadamente, e o efluente que vai ser lançado no corpo receptor. Os lodos ativados é o último tratamento secundário que a gente vai falar. Geralmente eles são utilizados nas situações em que a disponibilidade de área ela é reduzida e as condições de lançamento no corpo receptor são de elevada exigência. Então, por meio da agitação ou aeração do esgoto afluente com a biomassa, que está presente no tanque de aeração durante um tempo necessário para converter uma porção biodegradável daqueles resíduos ao estado inorgânico, Então, enquanto o remanescente ele é convertido em lodo adicional. É uma tecnologia extremamente consolidada e versátil de tratamento biológico, no qual foram introduzidas diversas variações em relação ao modelo clássico, tá? O sistema clássico convencional. Após a mistura, ela passa para um tanque de decantação que faz a separação entre o lodo e o líquido, e que vai ser conduzido, clarificado para o efluente final. O lodo ele é retornado por bombeamento ao processo e a quantidade em excesso vai ser tratada. Os lodos ativados consistem de agregados floculentos de micro-organismos, matéria orgânicas e inorgânicas. Os micro-organismos vão incluir bactérias, fungos, protozoários, e todos eles relacionam-se por meio de uma cadeia de alimentação. Então, as bactérias e os fungos decompõem o material orgânico complexo e, por meio dessa atividade, elas se multiplicam e vão servir de alimento aos protozoários, que, por sua vez, são consumidos pelos metazoários,
que também podem se alimentar diretamente das bactérias e dos fungos. A concentração da biomassa no reator aeróbio é mantida sempre alta de modo que a matéria orgânica ela seja consumida rapidamente quando vai chegando o esgoto bruto, né, possibilitando aí um menor tempo de detenção hidráulica. No entanto, a permanência do lodo é longa devido à sua recirculação, e esse período é chamado de tempo de retenção celular ou idade do lodo, que vai garantir o grau de eficiência do processo. O sistema de lodo ativado ele pode ser aplicado para tratar diretamente o esgoto bruto, decorrente do tratamento preliminar, ou o efluente do decantador primário, ou o efluente do reator anaeróbio de fluxo ascendente, ou o efluente de qualquer outro tratamento de esgoto. A eficiência na remoção de coliformes e organismos patogênicos ela é baixa, como em todos os outros processos, né, de rápido tratamento, mas a desinfecção ela pode ser facilitada pela clarificação desse efluente. Então, é o mais eficiente entre os processos apresentados. Então, aqui a gente tem um esquema com lodo ativado. Já o tratamento terciário ele é utilizado para completar a remoção dos poluentes que não foram suficientemente reduzidos no nível secundário, ou a remoção de compostos não biodegradáveis, de nutrientes, de poluentes tóxicos ou poluentes específicos, né, de metais pesados, enfim. Apenas em condições muito específicas que esse tratamento de esgoto doméstico vai ser empregado, né, quando se pretende utilizar o efluente em outras formas de reuso da água, né, então aí nesse caso é exigido. Um desses tipos de tratamento é a lagoa de maturação, que promove a remoção dos organismos patogênicos dos esgotos. Elas são construídas após o tratamento completo de nível secundário, e com esse tratamento pode conseguir índices elevados de remoção dos coliformes. O lodo que foi gerado, ele deve ser destinado, né? O lodo ele é rico em organismos patogênicos e ele precisa sofrer uma estabilização na sua fração orgânica biodegradável para ser conduzido à disposição final. A estabilização do lodo ela pode ser obtida por meio da digestão anaeróbia ou aeróbia, ou pela adição de produto químico com adição de calor. Após digerido, o lodo ele vai passar por um processo de desaguamento, vai secar, para facilitar o manuseio e o transporte final. E os meios utilizados para o desaguamento do lodo, eles podem ser naturais, que usam os mecanismos de evaporação, percolação, ou podem ser mecanizados, que vão empregar aí mecanismos de filtração, compactação ou centrifugação. Bom, dei uma geral aí, eu espero que vocês deem uma lida, principalmente nesses sistemas de tratamento, que são importantes. Eu passei bem rapidamente, porque é um conteúdo muito extenso, e eu queria pontuar as partes principais, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.